Saudações subterrâneas. Plutão, rei do submundo. Vamos falar da Ilha das Trevas, o primeiro romance de José Rodrigues dos Santos, que nasceu de uma coluna jornalística, salvo erro era para o Jornal de Letras, e tornou-se no maior paradoxo literário da história da literatura portuguesa, porque a coluna transformou-se nesse romance, com esse volume. Mas eu digo que é um paradoxo, porque é o mais pequeno em termos de páginas de todos os livros de José Rodrigues dos Santos. Tem 354 páginas, incluindo as notas de agradecimento, e é o mais pesado de todos, em termos de texto. Relata a verdadeira banalização do mal, a lusofonia, que foi a invasão do Timor por parte da Indonésia, e com um certo apoio das potências da Guerra Fria, sobretudo das potências ocidentais dos grandes aliados de Portugal, como os Estados Unidos, uma parte dirigido por Gerald Ford, estava a lamber as feridas de Nixon. Esse aí talvez não conte tanto, é mais do Departamento de Estado. Como presidente, o papel dele foi parasítico nessa situação. Pois o paladino dos direitos humanos chamado Jimmy Carter, esse sim, desse ter mexido, mas esse eu não estou aqui, e viu-se a presidência dele foi um pasto de incompetência. E se dizem que Donald Trump é o pior presidente dos Estados Unidos, é um dos piores. É. Mas acho que os anos 70 têm um portfólio de presidentes que aquilo, os Estados Unidos não se podem acabar muito. Voltando ao livro. 78 mil exemplares, já na primeira edição, conta a história de um timorense chamado Paulino da Conceição e da sua luta perante a invasão da Indonésia, essa banalização do mal, que foi a invasão da Indonésia, e em parte por culpa dos portugueses, devido ao PREC e ao abandono que em Timor-Leste, devido ao abandono, esse é o verdadeiro termo. Portugal e a sua febre revolucionária do PREC deixou Timor ao abandono. As palavras são para ser ditas e dói. E por outro lado também os aliados de Portugal, tanto do pré-25 de Abril como pós-25 de Abril, porque tiveram interesse que a invasão acontecesse. Tanto China e União Soviética por um lado, e os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido por outro, devido aos negócios que tinham, ambos os lados tinham com a Indonésia e com as potências da região. E o medo do comunismo em Timor, um quadradinho de terra comparado com a pluripotente Indonésia, seria algo como, se fazemos a proporção a Portugal, seria algo como, sei lá, talvez a Ilha Graciosa tornasse um dos Açores, ou a Ilha de Porto Santo tornar-se um poder comunista num Portugal continental. É algo assim do género, seria um medo desproporcionado. E como a Indonésia fazia parte dos países não alinhados, ainda faz, da reunião de Bandung, também para a própria União Soviética e para a China, ter uma Indonésia que fosse como a Veneza do século XVI ou do século XIV, do antes de descobrimentos, era bom para os próprios governos terem algumas matérias-primas as quais não produziam ou tinham escassez. E quando Portugal se estabilizou politicamente, em 76, 77, começou a mear, ou, melhor falando de um termo mais correto, sussurrar quanto a essa situação. Ninguém ouviu até que Portugal entrou na União Europeia e já começou a ser ouvido uns berros de Portugal, uns berros diplomáticos, mesmo assim eram inúteis não é bem o termo, não eram ouvidos, e além dos políticos portugueses que trabalhavam no assunto lutavam para acabar essa situação, temos que agradecer ad eternum a Dom Duarte Nuno, que foi um dos primeiros a bater o pé, fora do círculo da Assembleia da República, a bater o pé nessa situação, fora o bom trabalho da Ana Gomes, porque foi o grande trabalho dela nessa situação, e outros portugueses que deram a cara pela luta da independência de Timor. E aqui vem, desde a invasão, em 75, o referendo, as milícias, os massacres que houve entre a invasão e o referendo, a independência, vem lá tudo relatado na primeira pessoa. Um livro fácil de ler,
vem falar do massacre do cemitério de Santa Cruz, vem falar das imagens de Max Stahl, jornalista inglês que fez-nos chegar aqui a Portugal as imagens e mostrar ao mundo o que se passava em Timor, e mostraram isso na hora do telejornal, mesmo na hora do jantar, e isso espalhou-se pelo mundo. E aquilo que Portugal já andava a fazer, que era sabotar por dentro dos acordos comerciais entre a União Europeia e a Indonésia, explodiu que nem uma bomba no mundo. Na altura não era o Mundial de Comércio, era a Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, o GATT, que tornou-se a Organização Mundial de Comércio. Explodiu que nem uma bomba nas reuniões do GATT, porque os Estados Unidos estavam a entrar na guerra da Bósnia, e para acabar com aquele massacre que estava a ser na Bósnia, para ser uma espécie de Segunda Guerra Mundial em miniatura. E para acabar com os americanos, talvez não querendo dar uma parte de hipocrisia, resolveram também jogar o rabinho de fora do gato, se a Indonésia metesse ao bico, e a Indonésia foi ficando isolada até que deu o braço a torcer e libertou Timor-Leste. Mas que felizmente agora, aparentemente apesar da peste chinesa, está com alguma estabilidade. Mas os autores morais, na primeira fase, Portugal e os seus aliados, tanto novos como antigos, têm culpa por causa do petróleo e dos interesses comerciais, que a Indonésia ainda é uma potência comercial. Ainda é uma potência comercial da região, e houve interesses. Dizem que um livro fácil de ler, só pelo tamanho, porque é um paradoxo literal, um livro literário. Tem 300 e poucas páginas, um livro de 364, mas ainda mais pesado de se ler, em termos de violência, do que os livros de Auschwitz. Foi o livro mais difícil de ler, em termos de Rodrigues dos Santos, apesar de ser o primeiro da extensa obra, espero, longa obra literária do grande escritor português. Eu fiquei bastante afetado pelos conteúdos do livro, porque são de uma crueza, de uma violência extrema. São conteúdos verídicos. E quem diga que vem com a conversa, o Lobo Antunes é que é difícil de ler, ou Saramago, eu já vi tantas pessoas a repetir o mesmo por WhatsApp. Quem lê a ver isso no Facebook, eu penso que são perfis falsos. Não sei desconfiar. Enfim, voltando ao livro. Eu quero deixar quase uma advertência, um aviso, que já é quase uma advertência em segunda mão. Quando a sessão de autógrafos do segundo livro de Auschwitz, eu já tinha começado a testemunhar, já vi que o livro era pesado, e até a própria sessão de autógrafos, a ação de lançamento, melhor falando, e os autógrafos já me tinham soado que o livro ia ser pesado. E o próprio autor me disse que se aquilo era pesado, então eu sabia de ser pior. E é. Volto a repetir essa advertência. É pesado. Quem é sensível pode ler, mas tem que ter alguma coisa com a calma de lado. E apesar de estarem em casa de um problema de rápida recuperação, enfim, ainda bem que li o livro antes de estar agora doente, só que eu vos digo, porque senão ainda ficava mais uns dias em casa. E não é de fácil leitura, é uma linguagem muito crua, e quem tiver 40, 50 anos vai ver as imagens de Max Stahl no telejornal, e depois espalharam-se por todos os canais que estavam pelo mundo, e aquilo foi uma muito má sobremesa para quem janta às 7, ou quem janta às 8 e viu aquilo, ficou com o jantar estragado. Mas é assim, era a realidade em Timor-Leste antes da independência, era assim. E leiam o livro e pensem e vejam o valor da liberdade, a liberdade de pensamento e de atitudes, e não se condicionem por nada, salvo seja um problema de saúde extremo. De resto, não se deixem condicionar por iluminados. Leiam o livro e pensem o que se passou em Timor, o que foi aquilo. Nós temos a culpa? Pode ser que Portugal tenha culpa. Deixou aquilo ao abandono. Deixou o Timor ao abandono. É necessário pedidos de desculpa. Portugal fez a sua parte. Gritou pela liberdade de Timor-Leste.
Agora, falar como andei uma pancada, a moda, de gritar sobre o que aconteceu há 500 anos. Talvez a melhor maneira de compensar o erro de 500 anos é pensar assim, não esquecer, mas não voltar a repetir. Agora, desculpas de situações que aconteceram com 500 anos, como está o Presidente dos Estados Unidos a fazer, talvez o Sr. Biden tenha gostado um bocadinho de história. E por acaso os bisavós dele viram pedir desculpa aos índios americanos pela Estrada das Lágrimas, um tal de Andrew Jackson, que foi Presidente dos Estados Unidos. Ele não era espanhol, era descendente de ingleses. Não foi agora o dia de como os espanhóis pedirem desculpa aos nativos americanos. Bem, os espanhóis não estiveram na América continental, América do Norte continental, estiveram no México, enquanto muitos tinham a falar os mexicanos e não os norte-americanos. Os norte-americanos tinham os seus próprios norte-americanos a pedir desculpa a uma porrada de gente. As tribos todas dos indígenas, os escravos negros, os mexicanos que estão a ver no Texas e foram corridos. Sr. Biden, você precisa ler esse livro e saber o que é a repressão. Você como presidente ao nível de Jimmy Carter, quando isso aconteceu, aquela coisinha inútil, ele subiu para o lado porque sabia de bem ter petróleo barato e ter ali um escudo contra o Vietnã. E agora leiam, e o que está feito, está feito. Estou a acabar de ler Odisseia no Espaço, uma importação de Espanha, os 4 filmes estão lá. Tenho outro vídeo mais recente, feito depois da primeira versão desse. Estou a falar sobre um unboxing e estou a falar sobre a trilogia de La Fundación, ser publicados em breve. Esse vai ficar para mais tarde. Os outros vão primeiro. Estou cansado do novo medicamento que eu estou a tomar. Deixa-me um bocadinho agora falar-vos, deixa-me assim um bocadinho narcoteado. Bem, meus amigos e minhas amigas, e como se acharem, eu vos gosto de tratar. Leiam livros porque ler é saber. Para a semana talvez vá a ação de lançamento de um novo livro sobre os animais que têm alma, ou sobre a alma dos animais, uma coisa. E pelo que ouvi do trailer é mais um da série de Tomás Noronha, talvez tenha interesse. Já tenho um livro em pré-venda na FNAC, já está pré-comprado. Irei fazer unboxing e react do livro, mas antes irei fazer da Odisseia no Espaço, ser garantido. E leiam livros, comprem livros, mesmo que sejam em alfarrábia, porque ler é saber. Não é o Facebook, não é a Cristina Ferreira, não é o Cristiano Ronaldo. Ler é saber. Incutem quem tenha filhos e sobrinhos e netos e por aí fora. Incutem esse gosto às crianças. Até um dia desses. Tchauzinho. Deem like ou dislike. Subscrevam e partilhem pelo mundo. Saudações subterrâneas do vosso Deus do mundo.